Bom dia, cumprimentar o presidente, senhores vereadoras, senhores vereadores. A minha fala é para reiterar tudo que foi trazido ontem, que vocês puderam visualizar, né, e presenciar a mobilização da classe cultural, que frente ao decreto está articulando, e não só para a área cultural, porque esse decreto impacta várias áreas, né, então não acho que é só a cultura que tem que olhar para ele, mas nós estamos cuidando, né, dos nossos atores, dos nossos servidores que estão envolvidos e sendo impactados direto, sendo que a política pública da cultura vem sofrendo um desmonte há anos. Então, isso que aconteceu com o decreto só escancarou uma situação que já estava no limite. Então, a função do Conselho Municipal é justamente falar sobre isso, que a gente precisa que, né, vocês vereadores estejam com a gente, coloquem a cultura como prioridade política, porque nós trabalhamos com todas as áreas. Nós trabalhamos com o direito, nós trabalhamos com assistência social, os serviços de convivência funcionam por meio da cultura também nessas atividades de contraturno, a saúde se beneficia diretamente. Ontem a gente estava falando das mães atípicas. Alguns dos artistas que foram impactados, que em função do não ou sim pagamento, né, dos jetons da orquestra, eram pais atípicos. Então, nós estamos envolvidos com todas essas esferas e nós também olhamos para a questão da inclusão. Então, quando a gente fala, né, da situação da cultura, a gente está falando de equipes reduzidas há muito tempo, falta de manutenção dos equipamentos culturais. Gente, por favor, falem com o pessoal da Casa da Cultura, com o pessoal do Centro de Cultura Ordovás. O telhado está literalmente caindo e a gente não consegue aprovação, às vezes, de um reparo básico. Então, falem com as equipes, falem com os servidores, né? Isso não é favor, isso é manutenção do que já existe, manutenção básica. A gente não está pedindo ampliação, a gente está pedindo garantia do que já está lá, né? Outra coisa, o decreto não fica claro o prazo. Saiu, né, uma nota que a nossa secretária falava em 90, 120 dias. Qual, de fato, é o prazo? Como é que a gente vai se organizar? Cadê o planejamento do poder público com relação a esses impactos? De fato, as famílias que dependem desses recursos diretamente, a orquestra, o coro, também precisam se planejar, afinal, são pessoas que têm aluguel, conta de luz para pagar, né? A gente, às vezes, não olha para essas questões do cotidiano também. E a gente pede, né, então, alternativas para a Casa Legislativa estar auxiliando, pedir formas de reduzir esses cortes também, que seja feita uma conversa diretamente com a Secretaria de Cultura, que sim está disponível para conversa, mas que também, às vezes, carece de informações por parte do Executivo. Então, né, alinhem com ela essas questões para que a gente possa estar, de fato, dialogando e construindo alternativas. Não basta a gente vir aqui, fazer uma manifestação, reclamar. A gente precisa de deliberações e ações propositivas, porque o discurso ele é muito bonito, mas a prática ela melhora ainda, e para nós é o que serve nesse momento, né, que sejam articuladas de fato ações. Outra coisa, os editais da PNAB estão com recurso, que são recurso federal, estão na conta da prefeitura. A gente está falando de 3 milhões que estão parados e que até o momento não foram divulgados os editais para os artistas. A gente tem, e os rendimentos, né, que geralmente são aplicados ali. A prefeitura está utilizando esses rendimentos nesse momento para quê, né? Por que os editais não foram divulgados até agora? A gente já teve um edital de fomento direto do município do Financiarte em 2015 de 2 milhões, gente. O do ano passado foi 800 mil e há anos está assim. A gente não consegue nem repor o mínimo ali da inflação, a gente só vem sofrendo cortes, né? Então, a gente precisa que olhe e que a gente não governe a cultura a partir somente das emendas federais, que vem garantindo muitas coisas, principalmente o carnaval, né, a retomada, e também pelos editais da PNAB, que nos dão fôlego e nos permitem aí estar desenvolvendo ações que vão direto para as escolas, para os serviços de convivência, para N locais da cidade que precisam, que impactam aí as nossas crianças e as juventudes. E se a gente reconhece que a cultura está precisando, né, de um socorro, de um olhar atento, de compromisso, a gente não basta pedir só a nossa compreensão, né? A gente está disposto ao diálogo, a gente está conversando e a gente quer construir, mas a gente precisa construir alternativas viáveis e a gente precisa de informação clara, tanto da Secretaria da Cultura quanto também do Executivo. Seria isso. Obrigada, gente. Obrigado, Franciele, pela presença nesta Casa Legislativa. Suspendo a sessão por alguns instantes.